Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre funções periódicas, né? Nós vamos dar continuidade a esses conceitos que a gente viu lá de funções, né? No primeiro vídeo, explicação sobre domínio, contradomínio, né? Então a gente vai fazer esse vídeo exatamente para a gente entender este conceito, né? Então vamos lá. Para a gente poder falar de funções periódicas, né, a gente tem que sempre ter na nossa mente, né, ah, esse conceito aqui da trigonometria na circunferência. Então é muito importante vocês terem esse conceito bem claro para vocês, né, os ângulos, o quanto que vale o ângulo em radiano, né, quanto que vale o seno, né, de um número, quanto vale o cosseno desse ângulo, né, para que a gente possa desenvolver esse conceito de funções periódicas, principalmente quando são funções que tratam funções periódicas de seno e cosseno e tangente. Então vamos lá, então. Vamos entender. Da mesma forma como a gente viu que uma função ela precisa ter um conjunto x e um conjunto y, a função periódica também ela trabalha dessa forma. Então a gente vai encontrar também o conjunto x e o conjunto y, também nas funções periódicas. Então vamos pegar aqui a primeira função periódica, uma função periódica chamada de f de x, né? Que f de x quer dizer y, é igual ao seno de x. Então isso aqui é uma equação, uma função, né, periódica, que ela quer saber sobre a ocorrência periódica do seno de x. Então, como que a gente vai estabelecer isso? A gente vai criar uma tabelinha, primeiramente, para a gente depois fazer esse gráfico, né, esse gráfico periódico. Então, o que vai ser o meu x aqui? O meu x vai ser os ângulos. Qual o ângulo? Pode ser qualquer ângulo, você pode usar qualquer ângulo para fazer essa função. A gente vai acabar trabalhando aqui para facilitar com os principais aqui. Eu vou colocar aqui alguns ângulos principais. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o ângulo zero, né, no x, né. Eu vou colocar o ângulo de 60 graus. Eu vou colocar o ângulo de 90, né? São os principais ângulos que nós temos na circunferência. Eu vou colocar o ângulo de 120. Eu vou colocar o ângulo de 180. Eu vou colocar o ângulo de 240. Eu vou colocar o ângulo de 270. E eu vou colocar o ângulo de 300 e o de 360. Então eu coloquei aqui os ângulos principais que nós temos na circunferência, né? Então nós temos aqui uma circunferência completa de 0 até 360. Qual que é outra relação importante? Eu preciso sempre saber que esses ângulos aqui, em graus, eles correspondem a um radiano, né? Então quanto que vale o ângulo de 0 grau em radiano? Vale 0. Quanto que vale o ângulo de 60 graus? Eu vou pegar lá. Quanto que vale meu ângulo de 60 graus em radiano? É π sobre 3. Então eu vou colocar aqui só para me lembrar. π sobre 3. Quanto vale meu ângulo de 90? É π sobre 2. Então só para eu poder lembrar. Quanto que vale o 120? 2π sobre 3. Quanto vale meu 180 em radiano? Vale π. Só para a gente lembrar. Quanto que vale 240? 240 vale 4π sobre 3. 4π sobre 3. Quanto que vale o 260? 3π sobre 2. Quanto que vale o 300? O 5π sobre 3. E quanto vale o 360? Ele vale 2π. Então é importante você saber essa relação. Então eu tenho aqui o ângulo em graus e tenho aqui o ângulo em radiano. Por que é importante a gente saber isso? Porque às vezes uma função periódica de seno e cosseno e tangente, pode ser que às vezes ela apareça informando o ângulo em graus, e pode ser que às vezes ele apareça informando
em radiano. Então a gente precisa saber que existe essa relação aqui, o que cada um significa, né? A gente já sabe como achar, né, um ângulo, transformar um ângulo em radiano. Então nós temos a fórmula lá que a gente veio estudando desde o começo. Muito bem, agora que eu já estabeleci na minha tabela aqui os valores do meu x, né? Estou montando uma tabelinha aqui, ó. Já estabeleci. Desculpa aí se tiver tudo torto, pessoal. É mais para a gente não perder tempo, para a gente poder fazer o vídeo e passar a explicação para vocês. Montei uma tabelinha aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui na função, aqui na minha equação, aqui, ó. Tá dizendo que o f de x, o y, né? Ele é igual ao seno de x. Então, ou seja, eu preciso substituir esse x aqui. Por qual? Por esses ângulos que eu tenho aqui. E aí que é importante a gente entender o que é o seno, né? Voltando lá para nosso círculo trigonométrico. O seno é todos aqueles números que estão aqui na minha, no meu sentido aqui, né? No eixo y. Então, o seno eu vou encontrar sempre aqui no eixo y. Então vamos começar lá. Qual que é o seno de x? Seno de zero. O seno de zero, aqui, ó. Zero é aqui. Onde que está o seno de zero? O seno de zero está lá no eixo y. Então, seno de zero é zero. Então eu substituí aqui, ó. Seno de x. Então eu substituí pelo primeiro x aqui, que é zero. Então, seno de x é zero. Então o y vai ser zero. Quanto que é o seno de 60? Então tá aqui, 60, o seno. Eu vou lá pro eixo y. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então eu substituí o x aqui pelo 60. Então qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Qual que é o seno de 90? Vamos pegar aqui, ó, 90. Qual que é o seno? Ó, seno é o ângulo, é o eixo y. Tá aqui, ó, o seno tá aqui. O seno de 90 é 1. Quanto que é o seno de 120? Estou sempre substituindo o x aqui, sempre substituindo. O seno de 120. Tá aqui, ó, seno, estou indo para o lado do eixo y. É raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o seno de 180? 180 aqui. O seno, estou indo para o eixo y, ele vale 0. Quanto que vale o seno de 240? Substituindo, mais uma vez. 240 está aqui. Ele vai para cá, para o eixo y. Aqui é o lado negativo. Então é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale o seno de 270? Vamos lá, 270. Está aqui, ó. 270, eixo do seno. Ele está no menos 1. Menos 1. Quanto que vale o seno de 300? O 300 está aqui, ele vai para o eixo y, menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. E quanto que vale o seno de 360? Vai para o eixo y, aqui é 0. Então ele vale 0. Então o que eu fiz aqui, gente? Aqui eu fiz exatamente uma tabela, né? Aplicando essa função aqui, ó. Então, está perguntando a função, ó, seno de x. Então, se eu estabeleci os x aqui, isso aqui eu usei. Eu estabeleci esses ângulos. Podia usar outros ângulos? Poderia. Mas eu peguei esses que são já os ângulos mais utilizados que nós temos as informações. Então, eu sei quanto vale em ângulo, eu sei quanto vale em graus, e eu sei quanto vale em radiano. Então, eu fui aplicando esse conceito do seno. Então, o seno é esse daqui, desses ângulos aqui, eu informo o y. Então, a partir de agora, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer a montagem de um gráfico. Como que vai ser esse gráfico? Eu vou aplicar da mesma forma como a gente fez no outro lá. Mais uma vez, peço para que não se importem, né? Estou fazendo aqui o plano cartesiano sem usar régua, né? O correto é usar papel quadriculado, mas estou fazendo aqui para a gente não perder muito tempo e já passar o conceito para vocês. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o eixo y, o eixo x. Então eu vou colocar aqui os integrantes, né, deste
deste eixo X. Então eu tenho que ter uma noção, né, que eu falei para vocês, de posicionamento desses ângulos, né? Então é a mesma coisa. Então aqui vai ser o zero, né? Eu vou estabelecer que aqui é o ângulo de 60, aqui eu vou estabelecer que é o ângulo de 90. É como se eu estivesse colocando para cada um quadradinho do, do meu papel quadriculado, ou então se eu estivesse fazendo com uma régua cada centímetro, né, estou estabelecendo aqui, estou criando um conceito aqui de sequência de valores, ó, 240. Então eu estou estipulando aqui os valores, né, aqui nesse meu plano cartesiano. Aqui é o 360. Então eu estou dizendo que no meu plano X aqui, eu tenho aqui, então, todos os ângulos colocados, de 60 até 360. Então, é como se eu estivesse pegando a circunferência e esticando ela. Estou deixando ela aqui esticada no plano cartesiano. Então, estabeleci aqui essas relações. E sempre lembrando que no lugar do 60 aqui é π sobre 3. Então, pode ser que apareça exercícios com o ângulo, pode ser que apareça em graus, né? Pode ser que apareça em radiano. Então, eu sempre tenho que entender que uma coisa é a mesma coisa que a outra. Então, só para a gente ter esse entendimento. Vamos lá. E no eixo Y, eu vou colocar a identificação desses pontos que está aqui. Aqui é o zero. Isso aí é normal. Eu tenho números positivos e negativos, né? Então, eu estou vendo aqui que nesse Y aqui eu vou ter uma identificação de 1, né? Então, eu vou considerar que o 1 é aqui. Eu estou criando, né? Meu 1 é aqui. Aonde vai ficar o raiz de 3 sobre 2? É aquele conceito que a gente também precisa entender. Se aqui é 1, a metade é aqui. Então aqui é 0,5. É a metade. Quanto que é raiz de 3 sobre 2? A gente viu lá que raiz de 3 sobre 2... Raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos aproximado 0,86, 87. Então é bem próximo aqui do 1, né? Então onde vai ficar o raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 está aqui. É o ponto raiz de 3 sobre 2. É a mesma coisa aqui embaixo. Então eu tenho 1 aqui, aqui na metade é o meio, né? Que é a mesma coisa que 0,5. E o menos raiz de 3 sobre 2 está aqui, perto do menos 1. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Então, mais uma vez, gente, estou fazendo aqui de forma rápida, montando sem escala nenhuma, só para a gente entender como que a gente monta uma função periódica. A gente estabeleceu aqui a nossa tabelinha, as relações que existem de x e y, e agora estou transcrevendo isso aqui para o nosso plano cartesiano. E agora eu vou desenhar os pontos, vamos lá. Então, quando o x for 0, o y é 0. Então, nosso desenho começa aqui do nosso gráfico. Quando for 60, ele está relacionado com raiz de 3 sobre 2. Então, 60. Aqui, vou fazer a ligação. Um ponto eu vou ter aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 com o 60. Quando for 90, ele é 1. Então, o 1 está aqui. Vamos lá, vou ligar o 90. Então, o 90 está aqui. É um outro ponto que nós temos aqui. Quando ele for 120, ela é raiz de 3 sobre 2. Então, mais uma vez aqui, o raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó, o ponto. Quando for 180, ele vai ser 0. Então, 180, ele é 0. Certo? Quando ele for 240, ele vai estar ligado aqui com menos raiz de 3 sobre 2. Estou fazendo apenas aqui a encontro dos pontos nesse meu plano cartesiano aqui. Vamos lá, agora 270. O 270 eu ligo com 1. Estou apenas transcrevendo o que está na tabela. O 300 com raiz de 3 sobre 2, que está aqui também. Então é outro ponto. Então veja que eu estou encontrando os pontos. E o 360? O 360
é aqui, porque é 0. Então eu encontrei o quê? Eu encontrei todos esses meus pontos, né? Estabelecidos aqui nesse plano. E aí eu vou fazer o desenho. Mais uma vez, não é um desenho muito exato, porque eu não estou usando... Então veja só, o gráfico que eu estou criando. Estou criando um gráfico e um desenho periódico, e aqui ele continua. Mais ou menos, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então tá aqui. Esse gráfico aqui, que gráfico que é esse? Esse é o gráfico da função f de x igual a seno de x. Então, esse é o comportamento desse gráfico. Então, ele tem esse comportamento periódico. E aqui ele continua para cá, né? Ele não tem começo nem meio fim, mas aqui eu consegui localizar ele através desses ângulos que eu estabeleci aqui. Está feito o desenho. Certo, gente? Então, esse é o conceito para identificar o seno de x, tá certo? Espero que tenha ficado claro e como fazer para montar então uma função periódica. Então faço a tabela, depois monto o gráfico. Seria isso. Obrigado, até daqui a pouco.